Amigos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção mais uma vez nesta noite se encontra agora no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 5. Abra comigo nesta noite no Antigo Testamento, as páginas do profeta Isaías, e o capítulo de número 5. Nós leremos este versículo de número 18 em particular. Isaías capítulo 5, versículo de número 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem a Deus, isto é, avie-se, e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. O título da mensagem nesta noite é a liberdade que somente a conversão traz. Bem, essas palavras tão epigráficas são dirigidas ao povo de Israel, a uma sociedade em rebelião contra o seu Deus e contra o seu Senhor, a um povo desdenhoso, a um povo que desprezava a fé no único e verdadeiro Deus. São palavras dirigidas por Isaías, o profeta, falando sobre uma catástrofe que viria sobre aquela nação como julgamento e punição em resposta a um povo de tamanha desobediência a Deus. E aqui no versículo 19 nós temos a resposta orgulhosa deste povo, dizendo a Deus, avie-se e acabe a sua obra para que a vejamos. Tremendas palavras. Oh sim, eles estão dizendo, deixe o Senhor realizar o que lhe apraz. Nós vamos ver, nós vamos esperar e saber se realmente irá acontecer, como o profeta está dizendo, se Deus realmente irá levar em consideração a nossa atitude. Mas o mais chocante é que as nuvens já escureciam e que Senaqueribe da Síria, no ano 701 a.C., logo cercaria muitas cidades de Israel e as destruiria com fogo até o chão. Mas eles desdenhavam ainda todos os sinais e toda a advertência e toda a repreensão enviada por Deus através de seus profetas, para que se arrependessem, para que abandonassem seus ídolos, para que voltassem ao seu Deus. Mas, querido, o que nos interessa aqui este versículo de número 18, porque é a mensagem de Deus através do profeta Isaías a homens e mulheres rebeldes. Ouça essas palavras: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Ai, é uma ilustração fascinante aqui nesta noite. Eu gostaria que você atentasse bastante para essa figura que está por trás desse versículo de número 18. Ele primeiramente diz, ai. Mas, queridos, não se deixe levar a pensar que por trás dessa pequena interjeição, ai, há apenas um sentimento de dureza e de frieza, de miséria e de julgamento a se aproximar, porque aqui é o próprio Deus falando através do seu servo. Talvez nós deveríamos ler assim, ai, que miséria e que tragédia virá sobre o meu povo por conta de seu pecado, e como meu coração já sente todo o terror que será lançado sobre este povo rebelde e duro. Ai da miséria do povo de Israel, ai da punição que já espera o povo rebelde e idólatra. Ai, há tanto sentimento por trás dessas palavras, e o coração de Deus é expresso mesmo nessa pequena interjeição, antes da proclamação do pesar e do castigo. Aqui nós temos o coração de Deus. Na verdade, há muitos ais neste capítulo 5 de Isaías. Esse é o terceiro destes ais. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. A ilustração por trás dessas palavras é chocante. Se somente nós atentarmos para essa ilustração, ela nos torna perplexo. Ela nos faz parar e perceber a força dessas palavras. Ai dos que puxam a iniquidade. É uma ilustração, não é? É uma carruagem sendo arrastada aqui. É um objeto móvel, como uma carroça, uma grande carruagem que está sendo puxada por cordas aqui neste versículo. Não por cavalos, não por animais de cargas, mas por homens e mulheres. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade.
por todos os tipos de pessoa, pelos sacerdotes de Israel, pelos intelectuais daquela sociedade, pelos oficiais, pelos líderes, por todo tipo de pessoa, religiosa e não religiosa, todos juntos, puxando e arrastando uma tremenda carruagem, descrita aqui por Isaías. E nessa carruagem, queridos, o que é isso? Que carruagem é essa? Que ilustração é essa de Isaías aqui nesse versículo 18? Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Bem, é uma carruagem de iniquidade, se eu posso assim dizer. E nessa carruagem, dentro dela, há muita iniquidade e muita perversidade. E é um veículo, assim por dizer, que está sendo puxado por pessoas com certas cordas. E dentro deste veículo há muita perversidade, há muita iniquidade e há também pecados. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes ou com cordas também, correias de carro, de carruagem, seria uma melhor tradução. Bem, o que é essa carruagem? É uma carruagem de iniquidades. E nessa carruagem há pecados e há transgressões contra Deus, contra o nosso Criador. E a palavra hebraica aqui por trás de iniquidade é perversão. E ela está trazendo um sentido de perversões várias, de todos os tipos possíveis. Nessa carruagem há também pecados, ofensas contra Deus, transgressões contra a lei de Deus, atitudes e palavras dirigidas atos e feitos contrários à pessoa de Deus e à vontade de Deus. E todas estas coisas estão acumuladas dentro dessa imensa carruagem. Violações da lei de Deus por palavras e por pensamentos, são atos, são atitudes de rebelião. Duas coisas enchem essa carruagem: iniquidade por um lado e pecados também. E ela está sendo puxada ao longo de um caminho por pessoas. Que figura chocante, não é? Curioso realmente uma figura como esta. E as cordas dessa carruagem são descritas aqui também, nesse versículo de número 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes ou correias de carro. Essas são as cordas, essas são as correias. Uma carruagem de iniquidade sendo puxada com cordas de vaidade, cordas de futilidade é a ideia. Cordas de vazio, de coisas vãs e sem real propósito, significado. Mas por que homens e mulheres estariam puxando um veículo, uma carruagem como essa? E um tamanho peso como esse? E ao longo de uma jornada por tanto tempo puxando um objeto tão pesado e tão imundo e tão vil, cheio de coisas tão horrendas e obscenas e malignas contra Deus e um prejuízo tão grande contra si mesmo. Bem, a ilustração coloca seres humanos no lugar de cavalos e demais de cargas. São pessoas, não é? E são pessoas que parecem aqui na ilustração estarem presas a essa carruagem por meio dessas cordas, por meio dessas tiras. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com correias ou tirantes de carro. Bem, queridos, essa carruagem, obviamente, ela representa a vida dessas pessoas. Essa é a ideia da ilustração aqui. Essas pessoas estão presas à carruagem, essa carruagem é a sua própria vida, e elas arrastam essa vida, essa carruagem, por toda a sua jornada, até chegar ao final. E as move para frente com cordas de futilidade, puxando esta carruagem com cordas de vaidade. É uma ilustração, não é? Tremenda metáfora, tremenda ilustração na palavra de Deus. E amigos, eu tenho certeza que você já percebeu a implicação dessas palavras. Esses somos nós descritos aqui. Essa é uma representação de cada homem e mulher antes da conversão, antes de ter os seus pecados perdoados e a culpa resultante do pecado apagada e eliminada da consciência. Somos nós. Aqui estão homens e mulheres que vivem uma vida de desprezo a Deus, longe de Deus, desejando e escolhendo se afastar de Deus e viver como se o Criador não existisse. Oh, eu não quero crer em Deus, diz uma pessoa, não me venha falar sobre Deus e sobre um dia de prestar contas a Ele, e que eu sou uma pessoa criada à imagem e à semelhança de um ser que existe em algum lugar. Não venha me dizer que existe algum propósito, algum significado na vida. Eu não quero nada com Deus, e se eu quero alguma coisa com Deus,
nem nada muito profundo, não desejo buscá-lo, nem realmente conhecê-lo, nem saber sobre essas coisas. O que me interessa é somente o aqui e o agora, e o que eu tenho, e o que eu vou ter, e eu posso experimentar e possuir. Bem, esse é o resultado, com muita frequência, de uma vida longe de Deus, que traz consequências muito dolorosas. Porque é uma vida pesada de ser levada, é uma vida muito difícil de ser arrastada, esse é o termo. É uma vida que, vivida assim, eu vou precisar continuamente estar violando a minha consciência. E para viver uma vida assim longe de Deus, eu vou precisar argumentar com minha consciência e tentar driblar ela e convencer que Deus não existe e que Ele não está me olhando, para que eu possa viver os meus pecados. É uma vida pesada, é uma vida dolorosa, é uma vida de uma consciência ferida. Viver apenas para coisas materiais, fortunas ou bens ou prazeres passageiros, o aqui e o agora. Eu não quero nada de muito profundo. Não me fale sobre essa história de Deus, sobre alma, sobre o final da vida. Eu quero viver como se não houvesse um final, como se tudo isso estivesse muito distante, fora da moldura da minha vida. Eu não tenho interesse por essas coisas. Somente o aqui, somente o agora, somente o adquirir e experimentar de coisas. Bem, o resultado é muito pesar. E é ilustrado aqui nessas palavras de Isaías como arrastar algo muito doloroso e muito difícil de carregar. Uma vida sem Deus, queridos, nos exigirá tudo de nós. Uma vida sem um relacionamento com o nosso Criador irá exaurir todo o nosso esforço para adquirirmos e experimentarmos aquelas coisas que o nosso pecado tanto deseja. Uma vida sem Deus precisa ser arrastada, uma consciência culpada, uma consciência suprimida, e tudo isso cobre um vazio e a busca por satisfações passageiras, e você terá que arrastar um grande peso por muitos anos ao escolher viver uma vida sem Deus, sem um relacionamento pessoal com Deus. Bem, o que então nos leva, com todos esses desapontamentos de uma vida sem Deus, ainda assim a persistir em rejeitar a Deus e desprezar a Deus e abraçar todo o argumento que aparece por aí para crer que não existe um Deus e que não há uma alma e que um dia nós não subiremos à presença de nosso Criador para prestar contas. O que nos leva, apesar de todo o desapontamento de uma vida tão trivial e a conclusão dela sem nenhum valor duradouro e permanente, a seguir puxando essa carruagem para cima e para baixo ao longo dos anos. Toda a estrada, até a velhice, até o túmulo, até a morte. Bem, a resposta está aqui. São certas cordas que nos prendem essa carruagem, e é isso que nos faz arrastá-la por tantos e tantos anos e seguir em frente. E é sobre isso que eu gostaria de lidar nesta noite. Amigos, a vida, eu tenho certeza que você aprecia isso, a vida é uma jornada. E nós estamos continuamente em movimento, em progresso. Talvez pareça que nós estejamos estacionados em um determinado momento, mas quando você olha para trás, você já vê que os dias passaram, os meses, os anos, e você tem mudado. A vida é uma jornada. E nós seguimos nesta jornada, e há um início quando nós entramos neste mundo, e logo haverá um ponto final, um momento quando os nossos dias terminarão, e essas coisas chegarão à sua conclusão. A vida é uma jornada. E essa carruagem aqui de Isaías representa a vida de cada um de nós, mas uma vida sem Deus, mas uma vida longe de nosso Criador. Nós arrastamos essa carruagem de uma vida descrente, com cordas de vaidade, com cordas de futilidade. Como é verdadeira essa expressão, não é? Que metáfora tão real. Ela bate, ela está de acordo com a vida humana sem Deus realmente. São cordas no plural, observe novamente. Ai, ele diz, dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. Está no plural, porque cada uma destas cordas que nos amarram a esta vida sem Deus são cordas de vaidade, são coisas fúteis e vãs no final das contas, vãs e fúteis. Bem, deixe-me tentar descrever ou enumerar algumas dessas cordas. Uma delas é a vaidade ou a futilidade em si mesmo. Queridos, na vida, muitas vezes nós temos uma contínua inclinação para coisas triviais e para coisas superficiais. Futilidade
Isso é tão verdadeiro, não é, por certas fases da vida, e há pessoas que parecem nunca sair deste período da futilidade. Talvez tenha sido o teu caso antes da conversão, eu tenho certeza que foi o meu antes de conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o Salvador. Correndo pela superfície trivial da vida de um lado para outro, sem jamais parar para me perguntar sobre o valor, sobre o significado da minha existência e o porquê eu estar aqui. E porque o mundo é assim, o ser humano é como é. E abrir a palavra de Deus e buscar respostas. Oh, esse homem está falando mais uma vez sobre religião, e lá vem ele com essa ladainha, Deus de novo. Eu não quero ouvir sobre Deus. Eu não quero pensar sobre Deus. Isso é muito profundo. Ouvir sobre Deus vai me ter que fazer pensar. Eu não quero pensar, porque pensar para mim às vezes é tão doloroso, é tão cansativo pensar, e me incomoda e me deixa constrangido. Eu não quero pensar profundamente sobre essas coisas, sobre coisas profundas como o significado da vida, sobre o valor da alma, sobre conhecer a Deus, sobre o dia em que os meus tempos terminarão e eu me apresentarei diante do Senhor. Não, me deixe assim, sem direção real na vida, com minhas coisas triviais, me deixe correr sobre a superfície da terra e fazer o que eu quero. E essa é uma das cordas que mantém muitas pessoas atadas a uma carruagem de iniquidade, uma vida centrada no ego, uma vida voltada para coisas materiais, e há milhões de pessoas inteligentes, tantas vezes, capazes, em universidades, nas ruas, no comércio, presas e atadas e amarradas a uma vida sem Deus por cordas de vaidade, por uma indisposição para pensar e considerar estas coisas. Uma corda de superficialidade me ata a uma vida sem Deus. Bem, será que é você nesta noite descrito aqui nas palavras de Isaías? Será que nesta noite esse é o teu caso e você tem jogado fora a tua vida por tantos anos? Você sabia que você possui uma alma eterna, amigo? E que essa alma dada por Deus, ela é eterna, a alma realmente é aquela parte de nós que caracteriza quem nós realmente somos. A alma é a pessoa, é a personalidade, esse corpo é apenas uma casa alugada, assim por dizer, é apenas uma tenda, a Bíblia descreve, é apenas uma roupagem para o nosso ser e personalidade. A alma não se acaba, a alma não se desvanece, desaparece na morte, a alma segue por toda a eternidade, e você talvez esteja jogando fora a sua alma e a eternidade e a possibilidade de perdão, só porque alguma coisa vem à tua mente e te diz: mantenha tudo leve, mantenha tudo superficial, não me traga coisas profundas que eu não saiba como buscar a resposta. Não, mantenha tudo na superfície. Eu não quero pensar, eu só quero beber e curtir e buscar prazer físico. Acaba com essa história de Deus e de Bíblia, de Jesus Cristo. Eu quero possuir e ganhar uma pessoa superficial, tão oca, tão leve quanto uma bolha de ar, por fora tão bela e brilhante, mas sem substância. Que tragédia! Arrastar toda uma vida com uma corda de vaidade e de superficialidade. Então, ao final, lançar fora e entrar na presença de Deus sem realmente conhecê-lo e ser banido por toda a eternidade para longe de teu Criador, porque eu não quis conhecê-lo, porque eu não quis ouvir sobre essas coisas e pesquisar a fundo, ainda embora o meu destino eterno sempre dependeu dessas coisas. Mas deixe-me mencionar uma outra corda que me faz arrastar uma vida tão superficial como essa. Bem, todas essas cordas com as quais nós arrastamos esta vida são descritas aqui como cordas de vaidades, de futilidade. Mas há uma corda outra, e esta é o materialismo, a corda do materialismo, de ganhos materiais. Uma vida em busca de posses, de bens, de melhorar o meu ninho nesse mundo e de poder experimentar certas coisas. Uma vida voltada para a busca de bens e de prazeres. Bem, talvez você não diga isso verbalmente: eu vivo em busca de coisas para comprar e ter e obter e alcançar, mas talvez a tua vida esteja dizendo exatamente isso. Minha busca é curtir e desfrutar e adquirir e aproveitar o máximo possível do que eu posso aproveitar dentro da minha capacidade. Coisas materiais, queridos,
elas duram tão pouco. E elas são tão passageiras, é como areia na mão na água, você tenta segurar e logo elas se vão, e eles não estão mais. Uma parábola da vida, não é? Você investe toda a tua vida em busca de um status social, e os teus melhores anos, e toda a tua força emocional, e todo o teu suor para adquirir coisas e bens, e a vida vai passando, e a meia-idade vai chegando, e você vai acumulando certos bens e possessões. De repente tudo se vai, com um acidente, com um novo plano econômico, algum presidente lunático que entra por aí, rouba a poupança de todo mundo e todos os meus planos se vão por água abaixo. De repente, anos e anos e anos arrastando esta minha vida com uma corda material e o resultado foi trágico. E ainda assim, é uma corda que nos prende a uma vida tão vã e tão superficial. Oh, eu vou ser feliz, eu digo a mim mesmo, eu vou ter experiências e eu vou provar certas coisas que eu tanto almejo e eu tanto desejo. E logo você experimenta essas coisas e logo você adquire, então o tempo passa e você perde o prazer por elas e você as coloca de lado e logo você ambiciona um novo objeto, uma nova experiência. Então você experimenta e perde o prazer por elas e a lança de lado. E a sua vida será experimentar algo, cansar disso, buscar outra coisa, ter satisfação, perder a satisfação. E os anos vão passando, e as cicatrizes vão ficando, e as manchas que essas coisas vão causando em nossas vidas. Talvez coisas dignas, talvez coisas tão boas e maravilhosas, mas porque a minha vida é arrastada por essa corda do materialismo. Então, eu vou precisar continuamente estar indo atrás de um outro projeto, de uma outra coisa. Recentemente eu ouvi um ex-presidente do Brasil, dando entrevista na televisão, foi professor na Universidade de Oxford, foi presidente 2 vezes, sociólogo, escreveu tantos livros, e numa entrevista onde ele se gabava do seu currículo, ele deixou escapulir pelo lado: eu não tenho mais ambições e prazer. Mas ninguém percebeu isso. Mas ali ele estava dando um retrato e um raio-x da sua alma. Não mais ambições, não mais prazer, tantos títulos, tantas pessoas que conheceu, tantas experiências, tantos lugares luxuosos e ricos, tanto acesso a pessoas de influência. Não tenho mais ambições, não tenho mais prazeres. A sua vida será experimentar algo e cansar-se de algo e buscar algo mais. E essa carruagem de sua vida vai se enchendo não só de pecados contra Deus, mas de lixo, de coisas que um dia eram tão preciosas e te satisfaziam tanto, mas agora você as rejeita e as descarta, elas não servem para nada, mas você tem que arrastar essas coisas, pecados e detritos e coisas que já não mais trazem prazer e não são mais belas como antes. Talvez você se lembre sobre aquele navio famoso inglês que, meados do século XIX, naufragou no Pacífico. Um grupo de ingleses alugou um navio, um grupo de marinheiros, e foram em busca de um tesouro espanhol escondido em uma pequena ilhota do Pacífico. E o plano deles era passar todo o tempo necessário ali, era uma ilha muito pequena, e cavar onde eles pudessem até achar esse tesouro. Eles planejaram muito bem. Eles carregaram semente, pão, e trigo, e comida, e remédio, tudo o que eles precisavam para passar o tempo necessário. E ali chegaram, e cavavam ali, e cavavam acolá, e logo colocaram o pé naquela ilha. O desejo de encontrar aquele tesouro, e a vontade de colocar as mãos era tão grande. E eles não plantaram as sementes. E eles não secaram as caixas de farinha de trigo. E eles perderam as mudas que murcharam e ressecaram. E o que aconteceu, é claro, passaram fome, a maioria pereceu. E assim a vida material, queridos. Eu vou ser feliz neste mundo. E eu vou guiar a minha vida em busca de coisas e prazeres. Eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou ter, eu vou gastar os meus dias fazendo estas coisas. E todo o tempo você não está plantando o que realmente importa. Uma vida com Deus e buscar o perdão de Deus. E aqui está em tuas mãos a palavra do Evangelho, e mais uma vez você ouve este convite de salvação, e você vê pessoas sendo salvas e transformadas, e Deus dirige ao teu caminho pessoas que mudaram tão drasticamente, e você disse a si mesmo:
Foi Deus que mudou essa pessoa. E você deixa de lado isso. E você abre a palavra de Deus, Deus fala contigo e a consciência te diz novamente. E você empurra para o lado, tentando cavar nessa vida, tentando ganhar tesouros, até que a consciência se endurece. Até que o pecado tem um grande domínio sobre você. Até que você não deseja mais conhecer a Deus. Até que você não mais pode encontrá-lo. Não que ele esteja longe, mas não mais lhe interessa. Não perca a tua vida sendo uma pessoa superficial e materialista. Não perca, querido, a tua alma eterna, vivendo uma vida somente para o aqui e para o agora, sem Deus, sem certeza de vida eterna. Bem, aqui está mais uma corda que nos prende esta carruagem. Mas deixe-me mencionar uma terceira. Uma corda de futilidade e vaidade também, porque todas elas são. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com correias ou tirantes de carro. Bem, esta corda que nos amarra a uma vida sem Deus são mentiras. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre o cristianismo, mentiras sobre a Bíblia, e há tantas delas, é incrível. No período de Israel, o perigo para aqueles homens e mulheres era o da adoração de ídolos, imagens cravadas em madeira, em ferro e em pedra. Ídolos eram criados por homens, segundo a sua própria imagem, personalidade, e eles representavam o ser humano realmente. E você via naqueles ídolos tudo aquilo que há no ser humano: inveja, cobiça, ganância por poder, e um Deus brigando com outro Deus. E eles criavam esses deuses, davam nome, pintavam e adoravam e colocavam sobre a sua mesa, e esse tipo de coisa. Eles escolheram crer em seus próprios deuses. Foi uma escolha consciente, realizada. Eles faziam uma oferta a esse ídolo, sacrificavam algo, e dependendo da imaginação perversa de uma pessoa, alguém é levado a pensar que uma galinha é um sacrifício bom, mas sacrificar uma criança talvez seja maior. E coisas loucas e malignas eram realizadas, e as pessoas sacrificavam para esse Deus criado segundo a sua imaginação. Eu vou aplacar esse Deus para que ele mande chuva e prosperidade, mas esse Deus, ele é muito conveniente para mim. Porque esse Deus, eu só tenho que levar a Ele o meu sacrifício de vez em quando, uma oferta, fazer alguma coisa para Ele, mas Ele não interfere na minha vida. E Ele não põe o dedo sobre o meu pecado. Ele não me diz que eu estou no caminho errado. Assim, eles construíram ídolos para desprezar o Deus verdadeiro. E é exatamente isso que nós fazemos. Oh, não me fale sobre arrependimento. Não me fale sobre um Deus que conhece a minha alma e cada pensamento. Me dê uma religião que me diga o que eu tenho que fazer. Me diga que eu tenho que subir uma escadaria de joelho, eu vou subir. Me diga que eu tenho que cortar uma madeira e fazer uma cruz e carregar a pé. Ou que eu tenho que tomar um passe ou fazer alguma coisa. Me dê um Deus que não interfira em minha vida para que eu possa viver os meus pecados. Deixe-me criar um ídolo. Bem, há muitas mentiras sobre o cristianismo e a palavra de Deus que se espalham. E nós usamos dessas mentiras, que se tornam ídolos, como uma correia ou um tirante para arrastar a nossa vida sem Deus. Uma delas é o universalismo, eu tenho certeza que você conhece. Deus, no final das contas, vai salvar todo mundo. Só Hitler e algum político brasileiro proeminente na mídia vai ficar do lado de fora. Mas todo mundo vai para o céu, não importa o que eles tenham feito. Deus é amor, e no final das contas Ele não vai condenar ninguém ao inferno. Como pode um Deus de amor mandar pessoas para o inferno? Amigos, será que você não sabe que esse é um Deus justo e santo e glorioso? Universalismo, uma mentira que leva pessoas a viverem longe do verdadeiro Deus e seguirem por anos com essa pequena ideia na cabeça, sem buscar o Salvador, arrastando uma vida de vaidade longe de Deus. Mas essa mentira me permite continuar, não é? Puxando esta corda. Como eu vou conseguir seguir em frente uma vida de materialismo e pecado se eu não creio em alguma mentira? Mentiras sobre Deus, falsas ideias sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo. Isso mantém as pessoas presas, não é a sua vida sem Deus. Mas há uma outra corda que mantém pessoas longe do Senhor, carregando esta vida por tantos anos. E essa é a corda da incredulidade. Talvez tenha sido o teu caso por anos, o caso de muitos conhecidos teus, foi o meu caso por algum tempo.
Em determinado momento da vida, Deus te levará a perceber o vazio da vida e a ver os teus pecados. Essa é uma obra de Deus. Todo homem, toda mulher nascida sobre a face da terra, um dia irá orar a Deus. Seja no momento de desespero, clamando por Ele e assim entregando o jogo que crê na existência dEle. Seja no momento de perda, de muita dor, alguém fará um contato e uma comunicação com o seu Criador, provando que há uma consciência e o senso de que há um Deus. E isso é permitido por Deus para que ninguém um dia diga: eu nunca soube, nunca me disseram, eu nunca busquei porque eu não sabia da existência de Deus. Mas há uma corda de incredulidade que nós amarramos nessa vida para vivê-la sem Deus. E aqui está você nesse determinado momento da tua vida, e você percebe o vazio e a mentira deste mundo, e talvez as pessoas te decepcionem, ou você mesmo se decepcione, e você percebe a necessidade de buscar o teu Criador, e de buscar o perdão de Deus, e não terminar os teus dias sem a certeza de vida eterna, e a tua consciência em um determinado momento parece que ressuscita, e ela começa a te acusar de pecados do passado, e Deus fará com que você se lembre dos teus pecados atuais em um determinado momento, ainda embora você tente lutar contra isso e fingir que não é verdade. Os teus pecados passados e o teu estilo de vida antagonista a Deus de repente se tornam tão claros. Então alguém vem e diz: mas e quanto à teoria da evolução? E quanto às muitas supostas discrepâncias da Bíblia, esse livro folclórico de uma tribo vivendo lá na Palestina, e tantas contradições, aqui um Deus no Antigo Testamento, um Deus no Novo Testamento, dois deuses diferentes, e veja quanto engano, e quantos problemas na igreja, o cristianismo é uma bagunça, e quanto a isso, e quanto a aquilo. Como pode você crer nessas coisas? Então você diz a si mesmo: oh sim, é mesmo, eu vou abraçar essas mentiras. Eu vou dar a mão a essas mentiras e me juntar ao coro da descrença em Deus. E assim a minha consciência pode ser varrida para debaixo do carpete, porque isso me permite pensar e imaginar que não há um Deus, e que a voz da consciência é apenas uma programação que eu recebi na minha infância, crescendo num país cristão, ou próximo de pessoas cristãs. E eu posso continuar a puxar a minha carruagem sem Deus, com todos os meus pecados e com tudo aquilo que me afasta dele, e viver do jeito que eu quero e pecar contra esse Deus mítico de uma tribo antiga que não existe. Assim, eu posso seguir em frente arrastando a minha carruagem de pecados. O que é essa carruagem? Bem, ela é a minha vida. Ela é a sua vida. Essa carruagem é você. Sou eu. Tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho experimentado dentro desse corpo ao longo da minha jornada, essa carruagem é o meu comportamento e a minha personalidade, são as minhas escolhas, meu temperamento, minhas sensibilidades, todas as minhas mentiras estão ali dentro delas, tudo aquilo que eu já fiz contra Deus e a luz e a verdade, todo o meu orgulho está dentro dessa carruagem, toda coisa errada feita contra o Senhor da glória. E essa carruagem às vezes cheira tão mal. E há coisas torpes escondidas ali embaixo dos bancos, embaixo do carpete, que ninguém sabe, mas a minha consciência não me permite esquecer-me delas. Essa é a minha vida e é isso que eu estou puxando com essas cordas. Dentro dessa carruagem não existe uma Bíblia, porque eu não quero buscar a Deus nem conhecê-lo. Não há dentro dessa carruagem um livro de hinos, porque não há adoração ao meu Criador. A minha vida é uma vida sem louvor e apreciação àquele que me criou e me trouxe à existência. Não há uma nota promissória, nem uma garantia de que ao final desta jornada eu vou ter um lugar no céu e a certeza de ser recebido por Deus e não ser condenado por Ele. Não há essa nota promissória. Dentro da carruagem da minha vida, apenas um montouro de coisas triviais e egocêntricas e loucas e nocivas e chocantes, que se as outras pessoas soubessem, elas mesmas me condenariam. E todos os meus pecados, tudo ali guardado, arrastado por anos e anos,
onde, embora eu possa ter pintado por fora essa carruagem tão belamente, e a tornado mais atraente aos olhos dos outros, mas tudo está ali. Queridos, essas são cordas de trivialidade e de vaidade, são cordas de materialismo, o aqui e o agora somente, de mentiras sobre Deus e sobre a Bíblia e sobre Cristo, são cordas de incredulidade, e a carruagem continua a mover, até que chegue ao final. E um dia ela vai precisar parar, e logo você estará muito velho, ou enfermo, ou fraco, e você não conseguirá mais puxar essa carruagem para frente. Mas será isso que você precisará levar para se apresentar diante do teu Criador. E as ideias que te manteram puxando esta vida sem Deus, e as mentiras que você preferiu acima da verdade de Deus revelada neste mundo, e você permitiu imaginar que tudo estava bem ao longo desses anos, e arrastar essa carruagem por essas cordas, e que Deus te receberia no final das contas, e que tudo estaria bem. É como dormir à noite, esquecer o dia mau que passou, e um dia eu acordasse na presença do Senhor, e Deus me receberia, porque eu não fui uma pessoa tão má assim. Mas veja o versículo de número 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ai daqueles que corrigem e marcam as suas próprias provas, e que pensam que quando forem chamados à presença de Deus para prestar contas, que Deus irá perguntar a eles, a elas: o que você acha? Quão bom você foi, ou quão bom você acha que você viveu? E a pessoa irá responder: eu acho que eu me saí muito bem. Ok, entre para o céu, é teu lugar. Mas ele não irá, ele não dirá isso. Ai daqueles que julgam a sua própria performance e imaginam que Deus não julgará. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai daqueles que pensam: eu estou bem, eu não sou esse pecador descrito na Bíblia, não me venha dizer, não aponte o dedo para mim, tire as mãos de mim, eu não sou tão mau assim, eu estou bem. Ai daqueles que dizem: eu vou chegar ao céu meus próprios méritos, com uma ajudinha de Deus, talvez. Que ilusão, amigos, que tolice. Homens e mulheres tão inteligentes, humanamente falando, tão necios em coisas espirituais. Ai dos que são poderosos, ou melhor, sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Você precisa cortar essas cordas nessa noite, amigo. Você precisa tomar uma atitude drástica de cortar estas cordas. Anos e anos carregando uma vida sem Deus. Cordas que te prendem a uma carruagem de pecados e uma vida sem Deus. Vivendo para si mesmo em pecados. Busque a ajuda de Deus. Clame a Ele nessa noite. Peça a Ele: Senhor, abre essa cadeia. Quebra esses grilhões. Rompe essas cadeias, eu te rogo. Pense sobre isso. Jesus Cristo Salvador veio a este mundo, Deus eterno que se fez homem. Ele tomou sobre si mesmo essa carruagem de pecados, que aqueles que merecem a condenação levariam por toda a vida e seriam condenados por elas. Ele experimentou o inferno, assim por dizer, no lugar dele. Ele não desceu ao inferno, mas ele enfrentou a justiça de Deus. Carregou sobre si mesmo os pecados todos de todo homem e mulher que um dia se voltaria a Ele. E na cruz, de uma maneira tão incompreensível à nossa mente, a sua justiça e santidade, o seu poder
A sua glória, a sua majestade é como que ocultada, e tudo que nós vemos ali é um pecador como se assim fora, sendo moído, sofrendo, morrendo propositalmente no lugar de homens e mulheres como eu, como você. Pense sobre isso, queridos, que Ele veio ao mundo para levar sobre si mesmo os pecados de tantas pessoas, e fazendo isso Ele adquiriu o direito de salvar pessoas, toda pessoa que se volta a Jesus Cristo, e com uma simples fé e um clamor do íntimo da alma se dirige a Ele como um pecador, mesmo sem saber como se dirigir, gritando assim por dizer, um clamor da alma será recebido e será perdoado, porque Ele recebeu o direito, o poder para perdoar. Essa é a verdadeira liberdade. Essa, queridos, é a liberdade de um crente livre da condenação, livre da miséria eterna, livre de uma vida tão vazia e fútil, livre mesmo do poder do pecado e do domínio de Satanás sobre a sua vida. Não mais precisar ser governado por desejos incontroláveis, não mais precisar deste mundo para ter prazer e alegria permanente. Deus em minha vida, superintendendo o meu caminho, respondendo às minhas orações, a certeza do seu amor, um lugar no céu com o seu povo, a certeza de bênçãos espirituais, tantas promessas, Cristo comigo ao longo de toda a jornada. Nada disso eu tinha antes da conversão. Não mais debaixo da tirania do pecado, não mais arrastando uma carruagem de pecados com cordas de vaidade. Essa é a mensagem da Bíblia. Ouça o Salvador e creia nele e responda a Ele enquanto você pode. Quanto tempo você ainda tem nessa jornada? 10 anos? 30 anos? Amanhã? Mais um dia? Determine-se não ser mais governado por frivolidades e trivialidades. Venha Jesus Cristo. Determine-se nessa noite a não mais ser governados por mentiras sobre Deus e sua palavra. Venha Jesus Cristo. Determine-se nessa noite a conhecê-lo, a buscá-lo pela fé e a encontrar o perdão de Deus. E se você fizer, Ele te atrairá e Ele te chamará, e você saberá que Ele te salvou e que aquelas cordas foram cortadas e que você recebeu a vida eterna.